Como ter confiança para falar em público? E falar em público do seu próprio jeito. Você sabia que você tem uma forma única de falar, que é só você que fala, e isso é um grande trunfo, porque isso é o teu diferencial no momento de expor as suas ideias. As pessoas muitas vezes cometem o erro de querer seguir padrões, seguir um determinado padrão de como se comunicar, como falar, como expressar suas ideias, e a forma que você se expressa ela é única, e isso é o seu grande trunfo. Então deixe de lado essa ideia de que você precisa seguir um determinado padrão. Óbvio que tem técnicas de comunicação que todas as pessoas podem aprender e desenvolver. Eu estou aqui para ajudar você com essas técnicas, mas eu quero dizer que você tem uma forma única de se expressar e que você deve potencializar essa forma que é só sua, essa particularidade que você tem na hora de falar em público. Muitas pessoas acham que, por exemplo, sotaque é algo que tem que abandonar, que eu tenho um determinado sotaque, ou do sul, como é o meu caso, ou as pessoas que são mais do norte, região nordeste, mineiros, regiões que têm um sotaque muito carregado, as pessoas acham que tem que abandonar o sotaque, que isso é ruim, e eu quero desmistificar isso de maneira alguma. O seu sotaque pode ser o grande charme da sua comunicação. Então, tire da sua cabeça essa ideia, se você tem essa ideia de perder o sotaque, se isso te incomoda. Isso não é algo ruim, com certeza é algo que vai te diferenciar e vai fazer a diferença para as pessoas lembrarem de você e você deixar a sua própria marca. Então essa é a primeira questão que eu coloco aqui. Se você tem algum sotaque, como eu tenho o meu, como a maioria das pessoas tem, não fique com a ideia de perder o sotaque, mas potencialize essa característica como uma marca sua para que você possa ser lembrado pelas pessoas que estão à sua volta. E aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a desenvolver o seu próprio jeito de falar, a sua própria maneira, a sua particularidade, a sua marca pessoal de comunicação. É muito importante você ter isso no seu radar. Você não precisa seguir um padrão, você tem o seu próprio jeito de falar e isso é o que vai te alavancar e fazer com que as pessoas lembrem de você. Não tente imitar outras pessoas. Claro, se inspirar é saudável, é bom você ter referência, eu já falei isso em outros conteúdos aqui, como é importante você criar referências, referências mais distantes, de pessoas que não são do seu convívio pessoal, de pessoas que estão em outra esfera, talvez um pouco mais distante, e referências próximas. É importante você ter essas referências. Mas uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você querer reproduzir exatamente a maneira com que essa pessoa se comunica. Então não tente imitar a forma com que uma pessoa se comunica. Crie e desenvolva a sua própria maneira de se comunicar, de se expressar, de se colocar, que isso vai fazer diferença para você criar a sua marca pessoal e as pessoas lembrarem de você e também criarem uma memória de como que você fala. Isso vai te destacar, isso vai trazer a lembrança das pessoas em relação a você. Identifique aptidões naturais que você tem. As aptidões são aquilo que está intrínseco a cada pessoa, aquilo que é natural, aquilo que não é treinado, características próprias, naturais, que você nasceu, que eu nasci, e existem um conjunto de aptidões que cada pessoa tem e que umas pessoas têm umas determinadas aptidões e outras pessoas têm outras. Eu vou colocar algumas aqui para ajudar a elucidar o que é uma aptidão. Por exemplo, carisma. Tem pessoas que são extremamente carismáticas, são aquelas pessoas queridas, aquelas pessoas acolhedoras, super simpáticas, que começam a falar e as outras pessoas já sorriam ao seu redor, as outras pessoas já se sentem acolhidas. Isso é uma aptidão que nem todas as pessoas têm. Mas se você tem essa característica de ser aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa carismática, coloque isso na sua comunicação. Não tente inverter, não pense, eu preciso ser mais sério, ser mais séria na hora de comunicar. Não, se você é uma pessoa carismática, se você é uma pessoa querida, use isso e potencialize isso na sua comunicação. Isso é uma aptidão própria que você tem, que vai fazer a diferença e vai colocar você em outro patamar em relação às outras pessoas que não têm essa aptidão. Outra aptidão natural é a pessoa ser mais analítica. Tem pessoas que precisam sempre trazer dados para aquilo que elas falam,
Mais de 53% das pessoas têm dificuldade de falar em público e começam, usando isso como exemplo, começam a sua fala a partir de dados, porque são pessoas mais analíticas, são pessoas que têm essa característica. Se você tem essa característica, se você é uma pessoa de dados, uma pessoa mais analítica, use isso na sua comunicação. Use essa aptidão que é natural sua e não tente inverter, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais emotiva, mais carismática. Obviamente, a depender do fórum, do assunto e do evento que você está, você vai ter que se adaptar levemente àquele momento específico, mas não deixe de lado aquilo que é pessoal seu, aquilo que é o seu potencial, a sua fortaleza. Você deve potencializar a sua fortaleza e as suas aptidões para que você crie a sua marca própria e as pessoas que estão ao seu redor lembrem de você. Outro exemplo de aptidão natural é o humor. Tem pessoas que são extremamente sarcásticas, que começam a falar e já provocam um riso, um ali, outro aqui, começam a achar engraçado, porque a pessoa tem isso muito natural. É uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que conta piadas, que a forma que ela se expressa é engraçada. E a gente vê muito isso na internet, pessoas que fazem conteúdos aí de humor, de entretenimento, usarem muito bem essa aptidão natural do humor para trabalharem com isso e crescerem através disso. Se você é essa pessoa, se você tem essa característica de ser bem-humorado, use isso no seu dia a dia. Mas na empresa que eu trabalho também? Sim, use isso para contar as histórias. A forma que você se coloca é muito importante para que as pessoas venham absorver o seu conteúdo. Mas eu estou numa reunião de negócios, vou fazer uma piada no meio? Sim, faça uma piada, use de analogias, isso é uma ferramenta para as pessoas prestarem atenção na sua fala. E se você tem isso natural, você tem que potencializar, você tem que amplificar isso e usar isso de maneira inteligente. Obviamente, com muito bom senso. Eu trouxe alguns exemplos aqui de reuniões, de talvez fóruns mais pesados, e o que eu quis dizer é para você usar essa aptidão que você tem do humor, do sarcasmo, de maneira inteligente. Não fique também brincando com as oportunidades que você tem e usando isso de maneira prolixa. Você precisa saber colocar isso de uma forma correta aí no seu dia a dia para que você venha a ter sucesso e atingir os seus objetivos. Então, se você tem o carisma, se você tem humor, se você é uma pessoa analítica, uma pessoa de dados, procure identificar qual aptidão você tem. Tem tantas outras que eu poderia citar aqui e coloque isso na sua comunicação. Use isso de maneira inteligente, porque essa é uma característica própria e é muito mais fácil você fortalecer aquilo que é uma característica própria do que criar algo novo. É muito mais fácil você trabalhar em cima daquilo que é uma fortaleza sua do que tentar trabalhar em cima daquilo que você não é tão forte. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa extremamente carismática, que chega, né, e dá aquele sorriso e as pessoas simpatizam. Eu sou uma pessoa um pouco mais analítica. A forma como eu me comunico é mais analítica, é mais cadenciada e eu procuro usar isso na minha comunicação. Obviamente que procuro trabalhar para melhorar as coisas que não são tão naturais na minha comunicação, mas eu potencializo aquilo que é o meu natural. E por fim, para você de fato colocar em prática essa dica de potencializar a sua própria aptidão, treine. Quando você for fazer algum discurso ou for dar alguma palestra, se é esse o caso, ou se você precisa conduzir uma reunião, fazer uma apresentação para cliente, treine essa apresentação e treine tentando usar essa aptidão. Pense numa forma de quebrar o ritmo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que é mais bem-humorada e as pessoas te conhecem dessa forma, tente criar alguma anedota no meio ali da sua fala. Eu estou apresentando um produto para o cliente. Faça ali uma analogia do produto com uma determinada coisa do dia a dia das pessoas, usando de anedotas para que você possa cativar o seu público, o seu cliente, o seu time, as pessoas que estão te ouvindo. Se você é uma pessoa de dados, traga dados para embasar a sua fala. Se você funciona bem dentro dessa lógica de raciocínio, se prepare dessa forma e treine. Faça um treinamento, seja olhando para o espelho na sua casa ou chamando pessoas da sua confiança para assistir uma prévia do que você está apresentando
elabore em cima da sua aptidão natural e treine e repita mais de uma vez, porque o treino é fundamental para você desenvolver a sua comunicação. Aliás, a comunicação é um conjunto de 3 coisas que eu trabalho de uma maneira muito prática. A aptidão, que é o tema desse vídeo que eu estou trazendo, eu citei algumas aqui, como o carisma, como a pessoa ser mais analítica, com dados, usar de humor. Tem outra que eu gosto muito, que é a pessoa que é contadora de histórias, né? Tem aquelas pessoas que tudo vira história, ela conta história ao natural. Isso é outra aptidão para se usar nas oportunidades de se expor. Então, aptidão é um dos pontos, mensagem, e aí a mensagem é algo que existe técnica para estruturar uma boa mensagem, uma mensagem com início, meio e fim, uma mensagem que cative as pessoas. E, por último, a prática, que é o que eu falei aqui. Você precisa treinar, precisa se expor e não só treinar para você mesmo. Mas, se você receber um convite para falar, ou se você estiver numa reunião, fale, mesmo num café, num momento mais solto, de informalidade, não perca nenhuma oportunidade de praticar. A prática vai fazer você desenvolver cada vez mais a sua habilidade de comunicar. E é essa habilidade que vai fazer a diferença para você conquistar os teus objetivos. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. E não se esqueça, se você quer aprender mais sobre comunicação, sobre posicionamento, sobre como você usa dessa ferramenta poderosa que é totalmente treinável, qualquer pessoa pode desenvolver uma boa comunicação, se inscreva no meu canal, compartilhe os conteúdos com as pessoas que você também quer convidar aqui para seguir os meus conteúdos e também desenvolver essa habilidade que ela vai fazer total diferença na sua vida e na vida das pessoas à sua volta para atingir os seus objetivos.